E aí, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? A gente vai trabalhar nessa semana a parte final do capítulo 4, né? Que fala sobre a reforma protestante e a contra-reforma. Nós demos destaque na semana passada sobre o movimento originado do Martinho Lutero, né, que forma a Igreja Luterana. E para finalizar agora acerca da reforma, a gente vai falar de dois outros movimentos protestantes. O calvinismo, a partir aí da página 59, e depois o anglicanismo. Nessa semana a gente vai trabalhar da página 59 à página 67. E aí, depois de falar desses dois movimentos, a gente vai finalizar com a contra-reforma. Essa atividade, essa videoaula é mais para a gente sintetizar coisas que a gente vai poder discutir melhor na nossa aula virtual, beleza? Para começar aí na 59, nós temos o chamado calvinismo. Esse é um movimento reformista que tem origem em uma outra figura que pertencia à Igreja Católica, que era o João Calvino, né? O João Calvino, ele, assim como Martinho Lutero, ele vai ser um crítico interno, né, da Igreja Católica. Ele é considerado um humanista francês, né? E é ele que cria essa nova doutrina dentro de sua área de alcance, né? O calvinismo ele vai começar principalmente onde hoje é a Suíça, e depois ele se espalha para outras regiões, atingindo a França, a Inglaterra, alguns principados germânicos e assim por diante, tá? Basicamente, nós temos duas características muito importantes dentro do calvinismo. A primeira delas é a teoria da predestinação divina. João Calvino ele defendia a ideia de que todas as pessoas já tinham definidas, segundo a vontade de Deus, se seriam salvas ou condenadas. Só que, para traçar esse caminho, para identificar essa predestinação, um dos grandes métodos para isso era identificar a prosperidade que a pessoa alcançava. O João Calvino ele entendia que quanto mais próspera a pessoa fosse em vida, que ela alcançasse seus objetivos, tivesse sucesso, obtivesse suas próprias riquezas, seus bens e assim por diante, isso significava que ela estava predestinada a ser salva, porque Deus estava ali cuidando da vida dela. Veja bem, isso não significa que Calvino falava que a pessoa podia viver no luxo. Calvino ele defendia uma vida simples, mas isso não significava acumular riquezas. A pessoa poderia viver simples, mas acumulando riquezas, né? Essa ideia da predestinação associada a essa noção de riqueza vai atrair muitos burgueses. Por quê? Boa parte da burguesia estava enriquecendo, mas era acusada pela Igreja Católica de que não deveria enriquecer. A Igreja Católica tinha um conflito com essa questão do crescimento econômico da burguesia. E agora o Calvino fala que isso era um sinal de predestinação, de bênção. Portanto, muitos desses burgueses, eles vão se apoiar no discurso calvinista para poder defender as suas práticas econômicas e dizer que eles estão segundo a bênção de Deus, né? Tanto que vai ter um pessoal aí que vai falar da associação, né, da relação entre esse espírito do capitalismo, da ideia de crescimento econômico com base no lucro, com as teorias da reforma protestante, especificamente a de Calvino, né? Essa era uma ideia que vai fazer com que o Calvino seja defendido por muitos burgueses, né? Além disso, o calvinismo ele se estabelecia de uma maneira muito rígida no aspecto moral. Isso é muito importante. Os calvinistas eram extremamente conservadores, né? E existia um clima de vigilância entre eles para saber se alguém estava pecando, por exemplo. Geralmente eram pessoas que não interagiam muito com as outras, não participavam de muitas celebrações, vestiam roupas consideradas decentes, né, para esse padrão, nesse imaginário, tinham uma vida moral muito rígida, não poderiam participar de jogos, não poderiam participar de músicas, né, assim, apreciar músicas, tocar músicas, participar de danças, de celebrações populares, nada disso. Eles eram extremamente conservadores. Tanto que essa fama, né, essa ideia, quando se expande, faz com que muitos desses calvinistas sejam chamados em outras regiões de puritanos, que eu estou marcando aqui, ó, que era a ideia de que eles queriam manter uma espécie de pureza extrema, né, com extrema vigilância e uma moral muito rígida, né,
Para o calvinista, a vida deveria ser dedicada ao seu crescimento, ao seu exemplo de prosperidade e a uma vida de orações e de leitura da Bíblia. Tudo bem? Essa era a prática. Isso vai fazer com que o calvinismo, mesmo com essa ideia rígida, ele se expanda. Então isso é importante. Assim como o luteranismo, só que o luteranismo mais na Alemanha, em outras regiões como a Suíça, a Holanda e a França, o calvinismo vai ganhar muita força, ele vai chegar também na Inglaterra, ok? Inclusive, mais para frente, a gente ainda vai estudar isso, né, em outro momento, mas serão os calvinistas, principalmente, que serão responsáveis pela colonização da América do Norte, onde hoje fica Estados Unidos, Canadá, naquele pedaço ali, tá bom? Seguindo aí para as páginas seguintes, a gente tem uma atividade ação que a gente vai desenvolver em sala, trabalhar a correção e tal, né? E na sequência a gente fala um pouco sobre a Igreja Anglicana, que é uma igreja, um movimento protestante também, mas com caráter político, liderado pela figura do Henrique VIII, que era na época rei da Inglaterra, né? Nós vimos que ele pertencia à dinastia Tudor, né? O Henrique VIII ele vai criar uma coisa que é chamada de ato de supremacia. O que aconteceu naquele momento? O Henrique VIII ele era casado com uma pessoa da nobreza espanhola, a Catarina de Aragão. Ela era da família real espanhola. Só que o problema é que depois de algum tempo de casamento, ela não ficava grávida. E isso era muito importante numa dinastia, né? Ter herdeiros para manter a dinastia. Isso fez com que o Henrique VIII, na verdade serviu como justificativa, porque ele já vinha traindo a Catarina há um tempo, né? Mas ele vai justificar esse fato dela não gerar filhos para poder se separar da Catarina e casar-se com outra mulher, que era Ana de Bolena, que tinha outra origem, né? Isso vai criar um conflito. Por quê? A gente está falando de século XVI. Século XVI, a Espanha era a maior potência econômica e marítima do mundo naquela época, né? E era um governo de reis católicos. Quando o Henrique VIII fala que quer se separar da Catarina, que era espanhola e católica, a Igreja Católica, através da figura do Papa Clemente VII, vai apelar e vai proibir o divórcio do Henrique VIII com a Catarina, né? Porque ele não queria que a Espanha perdesse, por ser um reino católico, né, essa influência no território inglês, com a presença ali da Catarina. Isso vai gerar um conflito, e aí o Henrique VIII não vai querer se submeter à decisão do Papa e vai convocar o chamado ato de supremacia, que é a ideia de que ele, enquanto rei, era supremo, a sua decisão era suprema. Portanto, ele poderia estabelecer o que ele quisesse. E nesse ato de supremacia, ele decretou a criação da Igreja Anglicana. Esse ângulo aqui de anglicana se refere à origem étnica inglesa, né? Então, portanto, uma igreja inglesa que tomaria o lugar da Igreja Católica. Nesse ato de supremacia, ele proibia a continuidade da presença católica no território inglês, os bens da Igreja Católica seriam confiscados e eles passariam a pertencer à Igreja Anglicana, ao rei, e seriam vendidos aos nobres ingleses, suas terras, suas propriedades, seus bens, seus objetos, né? E dessa forma, com esse ato de supremacia, era o rei quem escolhia os membros da igreja, que era um clero, né? A igreja anglicana ela continua com muitas características da igreja católica, mas agora quem manda nela é o rei inglês, o rei Henrique VIII. Além de estabelecer os dogmas, ou seja, as regras, as leis que as pessoas deveriam seguir. A gente tem um exemplo aqui. Até hoje a igreja anglicana existe na Inglaterra, ela é a principal igreja denominação dentro da Inglaterra. Naquela época, ela era a única oficial e permitida. Hoje não, mas ela continua presente e talvez a mais importante, né? A igreja anglicana ela acaba gerando uma concorrência, inclusive, com a igreja católica naquele período. Então a gente termina assim um movimento de reforma apontando esses três principais, né? Lutero, Calvino e a formação da igreja anglicana na Inglaterra, que demonstram, e aí a gente vai seguir, né? Tem uma atividade aqui na página seguinte, e aí demonstra a necessidade da chamada contra-reforma. Por quê? Num período de mais ou menos 50 anos, 1/3 da Europa, 30%, um pouquinho mais,
de todas as pessoas na Europa, deixaram a Igreja Católica e migraram para alguma igreja protestante, seja a anglicana na Inglaterra, ou seja as outras igrejas como a luterana, a calvinista e outras que surgem, né? A gente tem a presbiteriana, a gente vai ter, por exemplo, um movimento anabatista, que eram de protestantes mais radicais, que forma a igreja batista, metodista, menonita e assim por diante. Então, 1/3, a cada 3 católicos, um deixou de ser católico nesse período, 50 anos. Isso vai preocupar a Igreja Católica. E é por isso que ela vai convocar um concílio. O concílio era uma espécie de conselho, de reunião, que ficou conhecido como Concílio de Trento, porque ele acontece na cidade de Trento, na Itália, entre os anos de 1545 e 1563. Demorou pra caramba, né? Quase 20 anos de reunião para tentar restabelecer a ordem da Igreja Católica e gerar um movimento de contra-reforma, ou seja, tentar meio que revidar esse processo de reforma. E algumas mudanças são importantes. Em termos de mudança na postura da Igreja Católica, a mais relevante foi a eliminação do pagamento das indulgências, que como nós vimos, né, foi o grande estopim, a grande causa para a reforma protestante, principalmente do Martinho Lutero, né? Que era aquela compra do perdão pelos pecados, né? Então eles vão acabar com isso, eles viram de fato isso era imoral, não cabia mais, era um alvo de críticas, né? Mas em grande parte a igreja mantém boa parte das suas leis, né? A ideia de salvação pela fé e pelas obras, diferente do que os protestantes falavam, a manutenção dos chamados 7 sacramentos, que é o batismo, a crisma, a eucaristia, a penitência, a unção dos doentes, ordenação e matrimônio, seguia como igual. A manutenção do culto à Virgem e aos santos, que era uma crítica dos protestantes, isso na Igreja Católica continua. O celibato do clero, ou seja, pessoas do clero não poderiam se casar, isso vai continuar também. Então a gente vê que a Igreja Católica ela pouco se moderniza. Mas o que ela vai fazer? Ela vai criar um sistema, ela vai transformar o antigo Tribunal de Inquisição num novo formato para combater a reforma e vai criar uma proibição em referência aos livros dos reformistas, as versões bíblicas dos reformistas. Ou seja, o que ela vai fazer? Ela vai tentar entrar em conflito com os reformistas, né? Essa é a contra-reforma. Vai tentar revalidar os seus valores e entrar em conflito com os reformistas. E, além disso, vai fortalecer as ordens, como, por exemplo, a Companhia de Jesus. Qual que era a ideia? Era de fortalecer essas ordens para que eles se tornassem missionários da Igreja Católica e expandissem o domínio da Igreja Católica pelo mundo. Isso vai se destacar porque é nesse período que a gente está tendo a expansão marítima, coisa que a gente ainda vai conversar, né? Mas só para entender, os europeus estão chegando na África, na Ásia, na América nesse momento. Essas companhias, essas ordens da Igreja Católica vão mandar seus padres para esses territórios para catequizar os nativos da América, da África e da Ásia e aumentar o poder e a influência da Igreja Católica. Então, a Igreja Católica, na Contra-Reforma, no Concílio de Trento, tenta revidar, tentando voltar a crescer, voltar a conseguir mais fiéis e tomar até mesmo territórios que haviam sido perdidos para os protestantes. E aí, na sequência, a gente tem algumas atividades até a página 67 que a gente vai discutir em aula e também realizar correção, tirar dúvidas e assim por diante. Tchau, pessoal, até nossa aula virtual.